Olá, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula, no qual a gente vai falar um pouquinho mais agora dos métodos, né, de update e delete. Então, nós fizemos até agora nos controllers, né, os métodos de registrar no banco de dados, né, inserir um novo registro, né, o método de listar todos os nossos registros com paginação e também o método de listar somente um registro, né, que a gente chamou de details. Agora falta a gente trabalhar com o update e o delete. Então, a gente iniciando pelo user controller, a gente pode criar um método chamado async update, que recebe, né, um req e um res, né, que a gente tem a nossa requisição vindo do Express e a nossa resposta que a gente pode emitir. A partir desse momento, a gente vai ter que fazer uma validação dos dados que eu quero atualizar, no mesmo sentido daquilo que foi feito aqui no Store, quando a gente for cadastrar. Então, basicamente, a gente vai copiar isso daqui e a gente vai verificar se o esquema está válido ou não. Então, aqui a gente vai ter essa estrutura montada. Beleza. Agora, trabalhando aqui com a validação do esquema, né, que a gente criou aqui para o nosso update, eu posso dizer que eu vou ter um e-mail, um name, um CPF, um e-mail para ser atualizado, um telefone, data de nascimento, o sexo e o password, que a gente vai ver em detalhes ali alguns aspectos do password. Bom, em um primeiro momento, nós temos também que pensar como que a gente vai fazer essa tela de atualização, né? Porque muitas vezes a gente pode optar por dizer que a gente vai ir para a tela, vai clicar ali e digitar um novo nome, né, num campo vazio, ou a gente pode carregar todos os dados em uma tela e atualizar aqueles dados, somente alterar, ou eu posso gerar ali um campo, um modal, enfim, vazio, que eu coloco em si um novo valor. Então a gente vai ter que ver, né, como é que é a sistemática que é adotada. Eu vou colocar aqui, eu vou ter o campo aqui que ele não é requerido, então eu só vou ter a atualização quando eu escrever algo novo, ou seja, se eu quero atualizar o campo do e-mail, eu vou escrever algo nele. Se não tiver nada escrito, significa que eu não estou atualizando o nome, CPF e e-mail. Então eu vou tirar todos os required aqui, tirei o required aqui, aqui, e aí eu estou com a seguinte premissa, que se eu não escrevi, inseri nada no e-mail, significa que eu não estou fazendo uma atualização do e-mail, né? Então, a gente não tem nenhuma atualização nesse sentido. Beleza. A partir desse ponto, a gente tem algumas regras que a gente vai ter que passar para a parte do password. Mas, antes do password, antes da gente entrar no password, eu vou fazer o update dos outros campos e depois a gente passa para o password, porque tem algumas funções específicas que a gente vai ter que adotar. Então aqui eu estou trabalhando com a parte do password, no qual ele tem um mínimo e um máximo. Eu estou trabalhando aqui também com a atualização de todos esses campos. E a partir desse momento eu começo a verificar como é que eu vou fazer a atualização. Beleza. A atualização ela é bem simples, na verdade, no sentido de escrita do código. Eu basicamente vou ter aqui uma constante no qual eu posso retornar quais dados eu quero mostrar para o usuário. Então, posso retornar, por exemplo, todos os dados, ou se eu não quero retornar 100, eu posso escolher aqui. Então, vou colocar, por exemplo, que eu vou retornar para ele quando eu atualizar algo, o ID do usuário, o name, o telefone, o sexo e a data de nascimento. Somente isso. E o e-mail a gente já vai ter depois, porque a gente vai, vou colocar o e-mail aqui, mas a gente vai ter ele depois, então depois a gente remove ele daqui. Await user.update. Então estou chamando o método update, que vai atualizar o que estiver no corpo da requisição. Então, beleza. O que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que o user, que é
este carinha aqui que a gente vai receber aqui em cima a partir do corpo da requisição, né? Então eu vou ter aqui todos os dados e vou receber o user a partir do user.findByTK, que é o nosso REC ID user. Então, o que vai acontecer nesse instante? Quando o usuário for atualizar, né, os seus dados, ele vai estar logado, autenticado. E aí o seu ID user vai estar disponível para a gente poder verificar qual usuário que vai ser atualizado, porque a gente não pode fazer um update sem o where. Beleza. Nesse ponto, a gente vai buscar todos os dados deste usuário que está logado. Busquei todos os dados desse usuário que está logado e gravei na constante user com tudo minúsculo. Beleza. Até esse ponto, tranquilo, tudo certo. Aí, a partir disso, eu vou dizer que eu vou atualizar este usuário. E o que eu vou atualizar neste usuário? Aquilo que tiver dentro do corpo da requisição. Então, por exemplo, se eu passei no corpo da requisição um novo nome e um novo CPF, ele vai vir aqui e vai fazer o update, onde eu tiver o valor do nome, ele vai colocar o novo valor de nome, e onde eu tiver o valor do CPF, lá o campo CPF, ele vai colocar o novo valor do CPF. E os demais campos? Não passei nada, então os demais campos permanecem como estão, porque eu estarei atualizando somente o name e o CPF. Então, até aí tudo certo, tudo tranquilo. Eu venho aqui, faço um return. Deixa eu só ver onde é que está esse returnRes.json aqui. Ops, agora que eu vi que eu criei aqui dentro, só deixa eu botar para fora isso aqui. Por isso que eu vi que ele estava dando erro. Vamos só colocar aqui. Acredito que deu, beleza. Desculpe, perdi aqui. Aí, beleza. Tinha criado dentro do details aqui, por isso que ele estava dando erro. Beleza. Botei aqui fora do details, né? Criei um novo método. Agora sim, tudo certo. Vou dar o return aqui do res.json. Dentro desse return, eu vou ter esses dados aqui que eu quero retornar. Vou retornar estes dados aqui. Beleza. E aí, eu vou colocar agora mais uma chave aqui e ele já formatou para mim, então tá certinho. Beleza. Então, tem o esquema aqui. Busco pelos dados do usuário, né, que está autenticado, porque ele vai atualizar os dados dele mesmo. Verifico se o esquema está válido, né? Beleza. A partir disso, eu vou trabalhar com o update dos dados que foram passados no corpo da requisição, ou seja, somente os dados que eu alterar, que eu inserir um valor novo, ele vai pegar no corpo da requisição e vai alterar lá na tabela users. Vou retornar como resultado estes campos aqui e imprimir aqui no formato JSON. Beleza. Princípio até aí tudo certo. Posso vir aqui, vou só colocar para rodar nossa aplicação. Vamos ver se vai dar algum erro. Beleza, não deu nenhum erro. Vou vir aqui, vou criar uma rota. Então, cadê a nossa rota usuários? Está aqui. Vou criar uma nova rota que se chama... que vai ter a requisição put e que vai se chamar users/2.id user, que eu vou estar passando. Então, o ID do usuário não vai necessitar, porque a gente vai estar pegando, então nem passo o ID do usuário. Beleza. Então, aqui eu vou ter o update, fechou também. Criei uma rota do método HTTP put, que é para atualização. Vou estar passando aqui /users, que vai ser a rota de atualização. Não precisa ser administrador para estar atualizando o seu próprio registro, né, o seu próprio cadastro.
E o método é o update, que é este daqui. Então, vou salvar aqui, fiz o update aqui, beleza. Vou vir no Insomnia, vou criar uma nova requisição, vou duplicar essa aqui do Store, vou colocar update. Aqui eu vou trocar para put, localhost 3000/users. Aqui eu já tenho, vamos ver com qual session a gente vai trabalhar. Posso trabalhar com, deixa eu ver aqui, podemos trabalhar com o usuário, vamos ver algum usuário aqui. Pode ser este aqui que está duplicado, pode ser este último aqui, Maria com CPF 111. Então vamos ver aqui, Maria, CPF 1, password 1234567 Então eu vou vir aqui, vou colocar, só qual e-mail que era, novo user@teste.com, então vou colocar aqui e aqui, vou copiar e vou fazer o login com este usuário daqui, beleza. Vou dar um send, fez o login, name Maria, e-mail novo user, não é admin, beleza. Copiei aqui o token, vim em update, coloquei o token aqui, bear token, copiei. E agora eu posso fazer a atualização deste usuário. Bom, esse usuário ele tem este registro aqui, que é o último, e eu posso vir aqui, por exemplo, e trocar somente, vamos trocar somente esses dois e depois a gente troca mais, só para ver se está funcionando. Vim aqui, vou trocar, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou colocar aqui Maria Alves. Beleza. Maria Alves, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar um send. Retornou para mim. Daí, se a gente vir aqui, ele vai retornar para mim os dados de ID do usuário, que é o 17, o name dela atualizado, o e-mail se manteve o mesmo, telefone, gender e date birth. O CPF, eu esqueci do CPF aqui, vamos colocar o CPF aqui, CPF e CPF aqui. Vou colocar o CPF aqui que faltou, beleza. Vou dar um send novamente, ele atualizou. Como eu tinha atualizado os mesmos dados, ele manteve os mesmos dados. Beleza. Maria Alves, CPF aqui, tudo certo. Então, o que acontece? Eu estou fazendo update somente daquilo, dos campos e dos seus respectivos valores que eu passo no corpo da requisição. Como eu passei só name e CPF, ele foi lá e alterou o name e o CPF para os novos valores que eu passei. Os demais se mantêm intactos porque eu não estou querendo atualizar eles. Beleza. Nossa atualização está funcionando. Agora a gente tem que começar a verificar alguns pontos que geralmente é uma dor de cabeça na hora de fazer a atualização. Por quê? Existem certas regras a serem respeitadas. E quais são essas regras a serem respeitadas? A primeira delas é que eu tenho CPF e e-mail como unique. Então, eu não posso ter dois CPFs, dois e-mails repetidos. Então, se eu vim aqui atualizar, eu posso colocar aqui o CPF igual ao do teste. Ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer essa verificação. Ó. Coloquei, atualizei, ele já deu erro. Mas ele não me deu um erro aqui, caso eu tivesse no meu front-end. Ele me deu um erro aqui, ó, lá no meu terminal. Isso aqui não é visível para o usuário lá no front-end. Porque eu não posso ter um CPF igual. Então eu tenho que tratar esse problema. A mesma coisa ocorre com o e-mail. Então, se eu colocar aqui teste123@teste.com, vírgula, e-mail, dois pontos, teste, arroba teste, acho que é teste123, teste123, arroba teste.com. E eu voltar aqui e colocar o 78, vou dar um send, ele deu erro por causa do e-mail igual. Beleza. Então, qual é a nossa questão a ser corrigida agora? Vamos começar pelo e-mail. Vou vir aqui, vou buscar primeiramente no corpo da requisição alguns dados que eu vou necessitar para tratar aqui. Ó. Vou buscar o e-mail, vou buscar o CPF,
e vou buscar o old password do corpo da requisição. Aí vocês podem estar pensando, mas eu não talvez eu não vá utilizar, né, o e-mail, CPF e esse old password, por enquanto a gente nem vai usar, porque ainda a gente não tratou o password. Aí podem estar pensando, mas se eu não passar o e-mail CPF, como que isso vai ocorrer, né? Bom, vai ser tratado da seguinte forma. If email and email diferente de user.email, aí faz uma verificação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter no rec.body, eu vou buscar por um e-mail. Caso eu não tenha alterado esse e-mail vai estar vazio. Então, para mim evitar que eu faça atualização e ele fique com um valor null, né, e gera aí um problema, eu primeiro verifico aqui, estou primeiro verificando se existe algum valor no e-mail. Então, se eu não passei nada no rec.body relacionado a um novo valor de e-mail, aqui vai estar vazio e aqui vai estar vazio. Então, se tiver vazio, ele vai cair fora daqui, né? Porque se ele não colocou nenhuma informação do e-mail, vai cair fora e aí ele vai seguir adiante. Agora, se ele colocou alguma informação de e-mail, primeiro eu tenho que ver se esse e-mail não é o mesmo e-mail que ele está passando, que já existe no que é o próprio e-mail dele, né? Então, se não for o próprio e-mail dele, então aí a partir desse ponto a gente tem que colocar o nosso const user antes, eu vou atualizar. Então, coloco aqui meu const user para ele buscar. Beleza, voltei, coloquei aqui. Então, existe algum e-mail sendo passado para ser atualizado? Se não existe, segue adiante. Existe um e-mail sendo passado? Existe. Então, venho aqui. Esse e-mail que está sendo passado é diferente do e-mail que já existia lá no banco de dados? É diferente. Então, aí entra aqui. Se eu estou colocando o mesmo valor de e-mail que já existia no banco de dados, que foi o que ocorreu que eu fiz antes ali, coloquei o mesmo CPF, o mesmo nome, eu caio fora daqui. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer nenhuma verificação, porque é o mesmo e-mail já existente do próprio usuário. Beleza. Então eu só quero que entre aqui quando eu tiver um e-mail, e esse e-mail foi diferente do e-mail que eu tenho gravado no banco de dados, né, do meu usuário, né, já que eu estou atualizando o meu registro. Aí eu venho aqui e coloco const e-mail exists igual a await, igual a, deixa eu só baixar isso aqui um pouquinho, igual a await user.find one, porque só vai ter um e-mail, né, é unique, where e-mail, dois pontos, rec.body.email. Beleza. Aí eu venho aqui e coloco if email exists, return has status 400.json, e aí eu retorno uma propriedade error dizendo email already exists. E salva aqui. Beleza. O que está acontecendo aqui? Se eu for atualizar o meu cadastro e eu vou trocar o meu e-mail, eu não posso colocar um outro e-mail que já exista no banco de dados, porque ele é único. Então, o que eu estou verificando aqui? Eu estou verificando se existe alguma alteração de e-mails. Se existir algum e-mail inserido, eu vejo se não é o mesmo e-mail que é o meu. Se não for, eu estou querendo realmente alterar o meu e-mail. Só que para mim poder alterar o meu e-mail, eu tenho que verificar se já não estou inserindo um e-mail que existe de outro usuário. E aí, caso eu esteja colocando um e-mail que já existe, né, no banco de dados, aí eu vou gerar um erro porque eu não posso fazer isso. Beleza. Vou vir aqui, vou tirar o CPF por enquanto e vou fazer um update aqui do name Maria e do e-mail.
Vou dar um send. Ele deu um erro ali, vamos ver o que ele nos mostrou ali. Posso ter esquecido alguma coisa aqui. Vamos ver lá embaixo o que ele deu. Ah, ele deu um crash, acho que tem algum errinho. Ah, CPF, tá. Ele deu um erro aqui porque a gente já declarou aqui o CPF aqui em cima, ó. A gente já declarou o CPF e o e-mail, então a gente não precisa trazer de volta aqui, né, o CPF nem o e-mail porque já foram declarados, ó. Então aqui eu não preciso trazer de volta porque eu já tenho eles. Beleza? Fechou? Agora sim. Vou vir aqui e vou fazer um update. Estou tentando atualizar Maria Alves. Maria Alves é esse aqui. O e-mail dela é novouser@teste.com. Estou tentando colocar um novo e-mail para ela, teste123@teste.com. Só que esse e-mail já pertence ao registro de ID user 14, então eu não posso alterar para cá. Então ele já gerou o erro para nós. Perfeito. Mas se eu colocar aqui o novouser@teste.com, deixa eu copiar aqui, que é o mesmo e-mail dela. Vou vir aqui, vou dar um send. Ele retornou para mim. Tudo certo, continua sendo o mesmo e-mail dela. Ó. Por que ele retornou para mim? Porque eu aqui questionei ele. Existe um e-mail? Existe. Eu estou passando um e-mail. Existe. Esse e-mail é diferente do e-mail que já está cadastrado do próprio usuário no banco de dados? Não, é o mesmo e-mail dele. Ó. Então, ou no caso dela, é o mesmo e-mail dela que eu estou passando. Então, cai fora, nem veio para cá verificar. Ó. E aí faz a atualização automática porque vai se manter o registro. Então, beleza, tudo certo. Agora, a gente tem a mesma situação com o CPF. Né? A gente tem a mesma situação com o CPF porque ele é unique. Então, nesse CPF aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, tenho aqui, vou vir aqui e vou colocar a mesma forma de verificação para ele. Posso até copiar aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui embaixo. Um ponto importante, o nosso esquema ele tem que estar válido já antes da gente vir para cá. Ó. Então, eu vou recortar aqui o esquema e vou colocar aqui logo após aqui. Ó. Ele já tem que estar logo após aqui para a gente verificar se a validação deu certo para depois fazer, tá? Então, organizamos aqui a nossa sequência do código. Vou voltar aqui. Mesma coisa vai acontecer para o CPF. Existe um CPF sendo alterado? Se existir, vem para cá. Esse CPF que está sendo alterado já não é o mesmo CPF que existe no banco de dados do usuário? Se for, cai fora. Então, se não for o mesmo CPF do usuário e eu estou alterando o valor, eu entro aqui. Aí eu coloco uma const CPF exists await user find one where CPF que está lá no banco de dados é igual ao CPF que eu estou passando no corpo da requisição. Caso eu esteja colocando um novo CPF para mim, mas esse CPF já pertence a outra pessoa que está no banco de dados, ele vai acusar que existe esse CPF e vai colocar CPF already exists. Beleza, certinho, pronto. Vou vir aqui e vou testar. Vou colocar um CPF já existente, que é o CPF da própria Maria Alves. Vou dar um send. Vamos ver o que ele deu de erro aqui. Vamos ver aqui qual erro que ele deu. CPF, onde é que está o erro aqui? Vamos ver. Operator not exists character var integer. Sim, o CPF eu tinha colocado como string. Ah, tá. Aqui e aqui. Beleza, agora sim. Vou dar um send. Retornou para mim. O CPF dela, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se mantém o mesmo. Beleza, funcionou assim como o e-mail. Agora, se eu colocar um CPF igual ao ID user 14, que é de 1 a 6, vou fazer esse teste. Ele não pode deixar alterar. CPF already exists. Beleza, vou colocar um e-mail dele que já existe. Vou vir aqui, vou tentar. E-mail already exists. Tirei, também funcionou. Vou colocar esse daqui, CPF already exists.
Vou dar um 78 aqui, alterou. Se eu trocar os dois e-mails, vou colocar aqui, ó, maria@teste e um CPF, vou colocar tudo um aqui. Beleza, vou dar um send. E-mail exists. Vamos ver onde é que ele tem. Eu já tinha Maria, então vou colocar Maria 2 aqui. Beleza, atualizou. Se eu vim aqui agora, tudo um, Maria 2@teste. E agora, para a gente testar os outros campos, vou vir aqui e vou ver os outros campos que eu posso atualizar. Vou colocar aqui, name, CPF e-mail já foi, vou colocar o telefone. Beleza, o telefone. E aí eu tenho o date birth, aqui eu vou colocar também isso daqui, o date birth. Aqui é vírgula, depois, beleza. Date birth eu posso copiar daqui, o formato que tinha. Vou vir aqui e vou colocar 2020, vou colocar 1995. E depois disso eu tenho também, eu tinha o gender e o password. O password, por enquanto, a gente já vai fazer em seguida. Beleza. Vou colocar aqui André. Vou colocar aqui André@teste. Vou colocar um CPF 12345. Acho que não tem nenhum CPF com isso. Não. Vou colocar um telefone aqui. Mudei e vou colocar aqui. Então, vou mudar praticamente todo o cadastro da Maria. Vou dar um send. Retornou aqui para nós tudo certinho. Vamos ver aqui. André modificou todos os campos. Beleza. Não estou trabalhando com admin, porque ele não pode, né? Tá se auto-intitulando admin. Falta agora o password. O password a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque o password, ele pode ser que a gente necessite fazer uma alteração e confirmação. Então, no nosso password, a gente vai ter que trabalhar aqui com o campo password e, além disso, eu vou ter uma verificação chamada de old password. Por quê? Eu vou fazer aquele esquema que a gente trabalha com digitar o password atual, que na verdade vai se tornar, né, o password antigo. Vou trabalhar com o novo password que eu vou estar inserindo, ou seja, estou alterando a minha senha. E vou trabalhar também com o campo confirm password, para mim confirmar o novo password que eu estou inserindo. Então, na realidade, eu adicionei aqui dois novos campos, né? O password a gente já tinha ali, que é o old password, onde eu digito a minha senha atual, e o password e o confirm password, que é onde eu digito a minha nova senha. Não vai ser requerido, né, nenhum destes. Por quê? Porque eu só vou alterar o meu password quando eu inserir uma nova senha. Beleza, então quando eu inserir uma nova senha, eu vou alterar, né, o meu old password e o password aqui. Só que, quando eu escrever o meu password antigo, né, ou seja, o meu password atual, eu tenho que tornar esse campo password e esse aqui, por consequência, também de confirmação do password, como obrigatório. Porque daí o cara pode passar o old password dele, o password atual, e deixar em branco esse campo aqui. E ele vai aceitar porque eu não tenho o required aqui. Só que eu também não posso deixar o required porque eu estou dizendo que eu só vou verificar quando for inserido o old password aqui. Então, para mim poder trabalhar com isso, eu vou adicionar uma nova condição que se chama when. E o when, ele permite eu acessar os campos que eu estou validando aqui no YUP. Eu posso acessar os demais campos que eu tenho aqui para fazer algum tipo de verificação. Então, qual campo que eu quero verificar no momento? Dentro do password, eu quero verificar o old password. Por quê? Porque eu quero verificar se ele foi
inserido algum valor, se foi inserido algum valor nele. Caso tenha inserido algum valor nele, significa que a pessoa está alterando a sua senha. E aí, esse aqui precisa passar a ser obrigatório, porque eu tenho que inserir uma nova senha. E aí eu coloco, então, que o outro password, que eu vou ver, é o campo que eu vou verificar, e que eu vou trabalhar com esse próprio campo aqui chamado password. Então, o que eu falei? Eu referenciei aqui o old password, que é o campo que eu quero verificar, está aqui ele, ó, o old password, e disse que o outro campo que eu vou modificar, fazer uma modificação, é o próprio campo que eu estou aqui dentro, que é o field, significa que é esse próprio campo password aqui. Beleza. Com isso, eu vou vir aqui e vou fazer a seguinte verificação, ó. Se existe algum valor inserido no old password, significa que ela está alterando a senha, a pessoa está alterando a senha. Então, se existe algum campo, algum valor no old password, estou alterando a senha. Logo, se eu estou alterando a senha, eu tenho que tornar esse campo password obrigatório para ela colocar a nova senha que ela quer, porque ela já inseriu a senha atual dela. Então, esse password tem que passar a ser obrigatório. Como é que eu faço isso? Eu chamo ele, né, através do field e digo que ele é um campo required. Mas se a pessoa não passou nenhum password, não passou nenhum valor no outro password, ou seja, não colocou a sua senha atual, ela não está alterando a senha, então esse campo continua sendo no mesmo formato que ele é atualmente. Então, beleza. Então, o que acontece? Nesse ponto, a pessoa, quando ela não escrever nada no old password, ele vai vir aqui verificar. Existe algo escrito no old password? Não, não existe. Então, mantém o campo password como está aqui, ó, com o mínimo 6 e o máximo 8, mas não é obrigatório. Se a pessoa foi lá e está alterando essa senha, ela inseriu a sua senha atual aqui, que vai ser o campo old password. Logo, ele vai verificar, existe algum valor inserido no old password? Existe. Então, esse campo aqui, que é o password, através do field, né, se torna obrigatório e logo também tem que ser um mínimo 6 e um máximo 8. Beleza. Com isso, a gente tem essa verificação ocorrendo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o confirm password, com uma pequena adição. Então, salvei aqui. O confirm password também vai ser mínimo 6, máximo 8. E quando o campo password for inserido algum valor, ou seja, ele está inserindo a nova senha, ele também obrigatoriamente vai ter que inserir aqui a senha de confirmação. Então, faço a mesma coisa, mudei os valores aqui e digo, quando a pessoa for alterar essa senha, ela vai escrever a nova senha, logo ela também tem que escrever a confirmação dessa nova senha. Então aqui é a mesma coisa que eu fiz antes. Só que aí tem mais um ponto. Eu quero que verifique se a senha nova que ela passou e a confirmação da senha nova são iguais. Aí eu uso mais um elemento que é o OneOff. E o OneOff, ele vai fazer o seguinte, eu vou passar yup.ref e vou dizer password. E com isso eu estou dizendo que se esse campo aqui, ó, se o campo password possui o mesmo valor aqui de confirm password, aí sim vai ser satisfatória a validação. Então, além dele ser um campo requerido, eu estou dizendo que esse confirm password tem que ser igual ao valor que está em password. Então, com isso, eu fecho a minha validação. Agora, basta eu fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou receber esse old password aqui no corpo da requisição, para mim usar ele, ó, vou receber aqui. E depois, eu vou verificar se, depois do CPF aqui, vamos ver onde ele começou, aqui. Eu vou verificar se o old password está sendo trocado, ou seja, eu estou inserindo algo na minha senha atual para trocar, né, o password. Sim, estou inserindo. Então, vem para cá. Se eu estou tentando alterar minha senha, isso aqui não vai ser vazio, então, daí vem para cá. Beleza.
Aí eu vou verificar o seguinte, se o old password, né, que é a senha atual, bate com a senha que está gravada no banco de dados. Caso não for a mesma senha, gera um erro. Então, eu faço já um await user.find user.check password, que é o nosso método, que ele deixa checar a senha, e passo o old password. Beleza. Se eu deixar assim, ele vai me retornar somente, né, vai me retornar aqui, eu só vou entrar aqui se a senha que eu estou colocando é igual à senha que está no banco de dados. Mas, na verdade, eu quero verificar se a senha que eu estou adicionando está errada à senha que está no banco de dados. Então, eu coloco uma exclamação aqui. Beleza. E agora, eu retorno uma mensagem de erro como essa daqui, ó. Password does not match. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Se eu vou alterar a minha senha, esse campo não pode estar vazio. Então, se eu adicionei a minha senha atual, esse campo não vai estar vazio, beleza, verdadeiro, então vem para cá. Se a senha que eu adicionei, né, disse que a minha senha atual é X, eu vou checar se é a mesma que está no banco de dados, a senha atual. Se não for a mesma, está errado. Beleza. Caso isso seja verdadeiro, ele já passou também aqui pela validação do novo password que eu adicionei e se ele é igual, né, fiz o teste de confirmação nos dois campos. Então, tá tudo certo, não tem mais nada a fazer. Simplesmente ele vai vir aqui e atualizar o que está no rec.boy, que no caso vai estar, né, o password lá para ser atualizado. Beleza. Aí vocês podem também estar se perguntando um ponto. Ah, mas tu adicionou um outro password, o confirm password, e na verdade lá no meu model eu só tenho o password. Mas o que eu vou passar no corpo da requisição e ele vai encontrar? Somente o password, e é somente isso que ele vai atualizar. Então, esse daqui, ó, o old password e o confirm password, no corpo da requisição ele vai ignorar na hora de atualizar porque não existe lá no banco de dados. Beleza. Feito isso, eu posso vir aqui agora, vou deixar só o nome e vou colocar aqui old password. Vou colocar aqui certinho, vou copiar e colar aqui e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vou tirar aqui e aqui vai ser o campo password. Só deixa eu ver se eu coloquei maiúsculo lá. Tudo minúsculo, beleza. Vai ser o password e aqui vai ser o... Como é que eu tinha posto lá? Confirm password. Esse sim tá maiúsculo. Beleza. Então, vamos vir aqui e vamos ver. A senha que eu tenho aqui é a senha que eu tenho no session, que é de 1 a 8. Então, beleza. Para mim fazer o update, primeiro eu vou fazer os testes de validação. Vou deixar só 1 a 6. A minha senha desse usuário é 1 a 8. Beleza. Vou vir aqui e vou fazer um update. Dei um send, validation fails. Por quê? Porque a senha, primeiro que ele deu uma validação aqui, ele caiu aqui na validação, vamos ver o que ele deu. Que o old password, mínimo 6, 8, aqui ele já caiu na validação, então já está certo. Ó. 6 e 8, vou colocar aqui 6 e 6. Vou dar um send, password does not match. Então, ele caiu aqui, isso aqui está funcionando. Veio aqui e perguntou se a senha que eu passei, a minha senha atual, é igual a senha que eu tenho no banco de dados. Não é, porque eu botei 6. Beleza. Vou vir aqui e vou colocar 7, 8, e aqui eu vou deixar 7 para ele dar o erro que a senha que eu passei nova não é igual à confirmação da senha. Então, dei um send, validation fails. Por quê? Porque a senha que eu estou passando não é igual à senha de confirmação. Beleza. Vou colocar 6 aqui e vou dar um send. Atualizou. Logo, se a gente vir aqui, vocês vão ver que aqui vai atualizar nesse campo também. Veio aqui,
Não vai dar para ver aqui porque é um monte de letras, mas vai dar para ver aqui, ó. Se eu for vir aqui e tentar fazer criar uma nova sessão com este usuário, e a senha agora é 1 a 6, eu vou dar um send, user not found, porque a gente trocou o usuário. Vou vir aqui, vou colocar o novo e-mail dele. Então, troquei aqui o e-mail, send, password does not match, porque eu troquei a senha, não é mais 1 a 8, é 1 a 6, vou dar um send, fez a atualização da senha, e agora sim eu tenho feito a atualização da senha. Beleza, tudo certo, tudo funcionando normalmente. Para não estender muito a aula, eu não vou fazer também a parte do driver controller todo o update, porque ele segue, na verdade, né, ele segue a mesma sistemática que a gente estava trabalhando, né, na parte de update, com a parte de atualizar, verificar as regras e assim por diante. Mas aqui no driver controller vou fazer um delete, para a gente testar, né, como construir um delete. Então, vou criar aqui um async delete, hack has, e aí eu vou criar uma constante chamada driver, que vai receber, né, o valor da pesquisa de driver.findByPK, e aí eu vou passar como parâmetro hack.params.idUser. Esse delete eu vou estar fazendo com a ideia de que somente o administrador pode deletar. Então, o usuário não pode ir lá e se autodeletar. Então, isso aqui eu poderia passar aqui, ó, o nosso, cadê ele? hack.idUser, né? Mas aí eu estou dizendo que o próprio usuário vai se deletar, né? Depende muito da lógica do sistema do usuário, por exemplo, cancelar seu cadastro, etc. Daí eu passaria o próprio usuário, o próprio ID do usuário. Beleza. Aqui eu estou dizendo que eu vou pegar o ID do usuário, que eu vou estar passando aonde? Na rota. Então, aqui eu vou estar fazendo exatamente isso daqui, ó. Drivers, ID driver, tem que ser o administrador, e aqui vai ser delete. Beleza. E aqui vai ser delete também o nosso método HTTP. Fechou, somente o administrador pode remover o usuário, e tá aqui eu vou passar o ID dele. Então aqui eu estou passando o ID do usuário, vou verificar se realmente existe esse ID do usuário, porque se não existir esse usuário, né, esse motorista que eu estou verificando, ele não pode ser removido. Então, eu dou um return has, posso até copiar aqui, ó, driver not exists, mesma coisa. Beleza. Caso esse driver exista, eu vou dar o comando driver.destroy. E aí eu digo quem que eu quero remover, que é o hack.params.idUser. Beleza. Por que eu estou removendo o ID do usuário e não estou removendo o ID do motorista? Bom, aí depende do que eu posso estar trabalhando. Por exemplo, no caso aqui, se eu vir na tabela driver, eu tenho o ID do usuário e esse ID do usuário não se repete. Então eu posso estar passando o ID do usuário para remover ele, assim como eu posso estar passando o ID do driver. Então, como esse aqui não se repete, eu posso estar passando. Para a gente deixar um padrão, vou dizer que aqui eu vou estar clicando no ID vou clicar lá em deletar, né, no registro do usuário, e vai carregar o ID do driver. Então vamos trocar aqui para manter um padrão, né? Então vou vir aqui e vou deixar na rota ID driver, delete, e aqui eu vou passar o ID driver, tá? Para manter um padrão. Vou dizer que eu vou deletar pela PK, aqui ele teria que ser pela PK, né, porque eu estou fazendo o find by PK, então teria que ser o ID driver, né? Se fosse botar o ID do usuário, eu teria que mudar por find one. E aqui vai ser o ID do driver que eu vou deletar, né? Então, beleza. Return has.json.
E aí eu vou colocar que vai retornar uma propriedade chamada message com a seguinte mensagem: driver excluded with success. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Primeiro eu passo por parâmetro o ID driver, que é a chave primária da tabela. Procuro para ver se existe realmente esse ID se existe esse driver lá. Se não existir, gera um erro. Se existir, vai lá na tabela, procura pelo registro onde tem esse ID driver e destrói esse registro. E retorna uma mensagem. Beleza. Vou vir aqui em driver, vou criar uma nova, pode ser o details aqui, vou duplicar, vou colocar delete. Aqui vai ser um delete /3, não tem body. E precisa ser o administrador. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, vou logar como administrador. Beleza. Vou vir aqui, colocar o bear token. Beleza. E vou deletar o usuário com ID driver 3. Esse usuário aqui com ID driver 3, ele existe. Então, vou colocar um ID driver 5. Vou dar um send. E ele disse que o driver not exists. Então, já está nossa validação funcionando. Beleza. Agora, eu vou colocar o ID driver 3, que ele vai deletar essa linha aqui, ó. Tá? Beleza. Vou vir aqui, vou dar um send. Driver excluded with success. And, vamos ver aqui, excluiu o usuário com sucesso. Então, bem simples, né? O delete, a gente primeiro fez uma verificação por garantia, né? Para saber se existe mesmo aquele registro. E se existir, a gente está destruindo ele. Então, tanto aqui para o user, para o driver, a gente trabalha com essa sistemática. Nós temos que ter um certo cuidado quando a gente trabalhar com delete, no sentido das formatações, né, das regras, das restrições que a gente tem nas tabelas. Por exemplo, aqui eu deletei um registro do driver, né, tem a chave estrangeira de user. Se eu fosse deletar, por exemplo, aqui um usuário, eu tenho que ter o cuidado que quando eu deletar um usuário, ele vai fazer o seguinte, ele vai trabalhar com a questão do set null. Então, ele vai setar nulo esse ID user que eu tenho aqui na tabela de drivers, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui em Properties e ver a estrutura dela, ó, eu tinha colocado, por exemplo, que não pode ser nulo. Então, logo ele vai dar um erro se eu fizer isso daqui, ó. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, vamos vir aqui, vamos colocar, por exemplo, se eu vim aqui rapidamente copiar isso daqui, ó, vou copiar e vou colocar no user, que é bom mostrar para vocês também. Vou colocar aqui, driver vai ser user, aqui vai ser ID user, porque, né, não vai ser o usuário que está logado, aqui e aqui. E aqui vai ser user também, beleza. Aqui, aqui, aqui. E aqui, user, acho que mudei tudo, user not exists. Ok, beleza, ajeitei tudo. Vou criar uma rota aqui, também, aqui, que vai ser users, aqui, aqui, user controller delete. Beleza, delete, users, id users, admin, user delete. Ok. E vou vir aqui no user controller, beleza, eu vou dar o delete. Então, o que acontece? Nesse delete, eu estou dizendo que eu vou deletar passando o ID do usuário. Aqui na tabela drivers, eu tenho um usuário com o ID 17 e aqui o ID 17 é o André. Beleza. Se eu vim aqui agora e criar, vou até duplicar aqui e vou passar aqui para o user. Se eu vim aqui, colocar /users e passar um ID que não existe, ele vai ter que dar erro. Vou colocar um ID 5 aqui. ID 5, passei, user not exists. Beleza, funcionou. Se eu passar o ID 17, ele vai ter que deletar o registro 17 e setar null aqui onde está o 17. Vou passar aqui, 17, vou dar um send. Ele já começou a rodar e
não deu certo. Por quê? Porque ele vai dizer aqui que deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, vai dizer aqui que, cadê? Null value in column ID user violates not null constraint, ou seja, aquilo que eu tinha dito antes. Como a gente disse que setou null e colocou também que aqui o campo ID user ele não pode ser nulo, ele está dando erro, porque ele vai colocar nulo e aqui ele esbarra nessa condição. Então eu vou tirar aqui diretamente, tá? O certo seria por usar uma migration. Vou colocar aqui diretamente para não estender muito o vídeo, mas vou colocar aqui e vou dar um save. Se eu vim aqui agora e tentar fazer o delete, ele vai excluir certinho. Então, ele veio aqui, vai excluir o 17, excluir o 17, e aqui ele tem que setar o 17 para nulo. Setou para nulo, agora deu certo porque eu tirei aquela restrição que estava contraditória ali. Então, com isso a gente conseguiu, né, fazer um delete com um registro que tem aqui nessa tabela e tem também como chave estrangeira em outra. Então assim a gente vai continuando trabalhando, né, e poderia trabalhar com o update do Drive Controller, enfim, né, sempre fazendo cuidado com a questão das atualizações, das remoções de registro na tabela e assim por diante. Então com isso a gente consegue ter, né, os métodos create, select, details, delete, update, vistos, né, como utilizar eles no nosso projeto.